eu não vou prosseguir com nenhuma ordem, eu estou começando. Aqui é um dominó bíblico para usar com crianças que não têm leitura. É tudo imagem. São imagens que foram usadas no decorrer de um estudo do livro de Atos. Daí a gente diminuiu e fez os dominós. E eles jogam o dominó normal. E para fazer a revisão, eles têm que falar o que é cada imagem. Este é um homem que era aleijado, mas foi curado. Pedro e João, eles têm que saber o que é a imagem para poder usar o dominó. Se não sabe o que representa, não vale jogar. Então não é apenas uma brincadeira, é uma revisão da aula. Aqui são as pessoas que estavam vendo ela ser curada. Estão entendendo como a gente usa a brincadeira para revisar e para, no mesmo tempo, divertir. Então tem dominó. Aqui tem esse negócio de pescar. Também são imagens, a cruz, o túmulo, a ascensão de Jesus, que foram usadas numa determinada série. Daí vira a cabeça para baixo, coloca uma imã, como uma varinha, eles pescam. E ao pescar, eles têm que contar o que é e o que tinha a ver. É uma brincadeira bem simples, que serve para crianças que não podem ler, mas que eles conseguem fazer. Tem que usar criatividade para crianças que não têm leitura. Mas eles são espertos, eles são muito inteligentes, vocês só têm que saber alcançar ela. Aqui é o que nós chamamos saco de feijão, mas isso aí pode ser confeccionado com arroz dentro, com areia dentro, tanto faz. Você pode usar isso de muitas maneiras. Você pode pegar uma caixa de papelão, desenhar ou um palhaço, ou então um leão, cortar uma boca bem grande e eles vão tentar alimentar, jogar dentro. Isso aí para a história de Daniel e os leões, ou então se fosse o palhaço, ou então falando de alimento, a maneira que Deus nos dá alimento, esse tipo de coisa, e as crianças gostam. Ou então você pode desenhar um quadro com giz no cimento, e pode colocar pontos, 1, 2, 3, 4, e ao acertar uma pergunta, pode jogar saco para ganhar pontos. Essas coisas são muito simples, mas as crianças gostam bastante, então pode ser confeccionado. Aqui é um exemplo de um jogo de memória sobre a série do rei Davi para criança pequena, porque os pares são iguais. Tem as duas coroas. Daí, se você vai imprimir essas, tem que ser num papel duro, porque eu errei quando eu fiz essas e dá para ver no verso. Daí, ou tinha que ser uma coisa mais grossa, ou então você imprime o logo no Chamex e você cola uma coisa mais grossa, porque se dá para ver na pressa. Mas daí você mistura, vocês sabem como funciona, jogo de memória, já sabe? Então, tá bom. Mas como eu falei, criança pequena você coloca só 4, 5 pares. Criança maiorzinha coloca mais. Criança de 12 anos coloca um monte na mesa e divide em equipe. Isso pode ser jogado em equipe, tá certo? Jogo de memória. Aqui é o jogo de memória que eu falei para as crianças maiores, que tem o nome do livro da Bíblia e o par seria a abreviação. Aqui tem Ruth e Ruth. Então eles têm que achar o par. Não são iguais, são partes ligadas. Mas é uma coisa que eles dão conta de fazer. E você pode ou fazer em cima da mesa, ou você pode confeccionar um desses cartões de pregos e colocar por dentro das bolsinhas, dependendo da sua preferência. Tem aquele tipo de jogo de memória. Este aqui é o baralho da Bíblia, que eu falei sobre vocês. E eles jogam este baralho. Este aqui é o Velho Testamento. O que eu fiz, você tem que fazer vários jogos desses, porque só pode jogar 4 de vez. E daí você tem que dividir elas. Na medida que nós fomos aprendendo, por exemplo, a gente aprendeu primeiro os livros de Moisés, da lei, depois de história. Daí a gente brincou o jogo somente com aqueles 17 livros. Tá? Daí a gente acrescentou poesia e profetas maiores. E brincou só com aquele tanto. A gente vai acrescentando aos poucos. E por final os 12 profetas menores, jogando com todos. Mas pensa, e isso é no decorrer de vários meses, de fato. Não era nem de um mês, de uma unidade. Mas pensa numa coisa que motivou meus alunos. E também eu dei prêmio para quem decorou chocolate. Então isso também motiva. Este aqui é o quê? Este aqui se chama o Lincoln Bíblico. É um jogo que a minha mãe me ensinou, eu acho que ela aprendeu de outra. Agora, antes de entrar, nós terminamos com a aula elétrica. Já nós vamos dar
início na próxima série, que vamos completar amanhã. Mas primeiro eu queria apresentar para vocês o que tem tornado, de certa forma, um ministério meu no decorrer dos anos. Quando nós vimos para o Brasil, nós éramos chamados para trabalhar em Araguaína como missionário, casal atual, que morava lá, o missionário Jaime Morlandi e sua esposa Mary. A dona Mary sempre trabalhava com a escola dominical, com a escola bíblica de férias, com as crianças, enfim. E eu, como eu sou formada em música, eu trabalhei mais na área de louvor, música e essas coisas, eu estava no céu. A dona Mary faleceu repentinamente de um ataque cardíaco quando eu estava grávida da minha segunda filha. E a igreja, simplesmente, o programa infantil desfuncionou por completo. Não tinha ninguém que levantava para fazer ela andar. Eu sabia fazer ela andar, só não queria. Eu queria mexer com música. Mas Deus foi me colocando no meu coração. Eu tinha que fazer alguma coisa. E eu comecei, eu me ofereci para fazer uma lição por semana. Fui fazendo uma. Daí eu fui, ok, eu vou pegar essa lição, eu vou fazer atividades para 3 faixas etárias. E assim foi crescendo, eu fui fazendo mais. Daí eu fui vendo a grande necessidade das igrejas do norte. Porque naquele tempo, no norte do Brasil, nós tínhamos poucas livrarias evangélicas. E o pouco de material para a escola dominical que estava disponível estava naquela época super caro. E as nossas igrejas não tinham condições de comprar. E também não era de boa qualidade. E não existia internet. Muitas vezes a gente tinha que viajar para Belém, que fica 900 quilômetros de nós, de ônibus, para comprar alguma coisa. Gastar muito dinheiro para uma coisa que não era bom. Daí eu comecei a ver a necessidade das igrejas do norte para um currículo que estava ao alcance financeiramente. Daí eu comecei a ver que não era só a questão das igrejas do norte, que as igrejas de Cristo não tinham nenhum currículo infantil. E os currículos das denominações têm muito valor, tem currículos bons, mas nós temos determinados pontos doutrinários em que nós discordamos com elas. E é complicado peneirar de tudo. Embora qualquer coisa feita por uma pessoa, você tem que peneirar. É a verdade. Tem que peneirar o meu também. Mas eu comecei a fazer, eu comecei a organizar. E agora eu tenho um currículo infantil a dispor de qualquer igreja. Agora eu chamo ela de currículo das igrejas de Cristo. Eu queria explicar para vocês como é que esse currículo funciona. Eu não ganho lucro desse currículo, eu vendo ela para o preço do papel e da tinta. Tá? Ela incorpora as ideias, ela lê também todas essas ideias didáticas que nós vamos ver nessa próxima série, está colocado em prática nessas coisas. Uma das irmãs apontou para mim um problema que vocês vêm observando em suas salas de aula, que as crianças da faixa etária 10, 11, 12 anos que criaram na igreja não têm uma noção da cronologia bíblica. Eles não sabem onde encaixa Moisés, onde encaixa Jesus, onde encaixa Paulo. Eu também observei esse problema quando eu comecei a fazer o meu currículo. Então eu fui examinar os currículos ao dispor no mercado e eu descobri que nenhum deles ensina a Bíblia de nenhuma forma cronológica naquele tempo. Talvez hoje exista, mas naquele tempo não tinha. E também eles ensinam a Bíblia como se fosse vários livros isolados, ao invés de ensinar a Bíblia como uma unidade, como Jesus no centro. Então, eu ousei a pensar que eu poderia fazer um currículo cronológico com Jesus no centro. E eu tenho tentado fazer isso. Então, como é que isso funciona? Com as crianças de 2 e só tenho 3 faixas etárias, de 2 a 4 anos, de 5 a 8 anos, de 9 a 12 anos. Com as crianças de 2 a 4 anos, nós começamos com Gênesis. Deus fez tudo. Né? Essa é a história da criação. E vem nesse caderno os visuais, as coisas para fazer chamada, as coisas para fazer atividade, está tudo explicado. Aqui vem o fantochezinho e vem as pecinhas para recortar. E daí vem as lições. E essas lições são todas orientadas para crianças pequenas. Tem muita atividade, coisa que o aluno faz. E dá muita dica para o professor.
professor como chamar a atenção do aluno por dentro. Não quer dizer que talvez você não vai ter que acrescentar alguma coisa, porque todo caso é um caso. Mas eu me esforcei para dar dicas que ia encher o tempo de uma forma útil e produtiva. Então, esse é o estudo de Gênesis, até da criação, de fato. Daí, estes 2 cadernos formam o primeiro ano para crianças de 2 a 4 anos. Terminando com a história da criação, vocês começam a estudar a família de Jesus, de fato começando com Adão. Jesus é central, não é? Então, quando nós ensinamos Adão para crianças de 2 anos, Adão é o quê? Ele é avô de quem? Jesus. Amém. O personagem mais importante da Bíblia. Você vai fazer todas as atividades em volta de que essas pessoas fazem parte da família de Jesus. O que é o mundo da criança de 2 anos? Sua família. Faz contato com a sua vida cotidiana. Então aqui, a partir desta série, tem atividades de cor, que desenvolve contagem, atividades para leitura. Isso depende, se você tiver tempo e se quiser mexer com isso. Não é necessário, pode dispensar. Também tem atividades para desenvolver coordenação motora. Também é opcional. Agora chegamos na parte que não é opcional, é a parte que é bíblica, né? Tem um monte de coisa para recortar, tem coisa para ensinar, aqui vem as instruções. E vocês vão montando um álbum de fotos. Uma vez são os homens da família de Caim e Abel, e daí vem a família de Abraão, e daí de Isaac, vai montando no decorrer esse álbum de família. Você vai sempre enfatizando, essas pessoas fazem parte da família de Jesus, que são todas atividades bem gostosas. Daí quando você chega no final do ano, que é a época de Natal, você chegou em Jesus. Passou por Adão, Abraão, Isaac, Jacó, José, e daí a gente pula para Davi, porque, para dar sequência, que Jesus é o rei, né? E daí cheguei em Jesus em tempo para Natal. Então este é o ano. Daí a ideia é o seguinte: a igreja, se você ensina criança de 2, 3, 4 anos, vamos supor, né? Você tem que ter 3 anos de material. Depois pode repetir, porque são as mesmas crianças e as verdades bíblicas não mudaram. Então, eu tenho pronto 3 anos de material para criança dessa faixa etária. Começa com Gênesis, vai para Jesus. Daí, na próxima série, ela dá continuidade com a vida de Jesus. Então, estuda a vida de Jesus e um pouco de Atos. Daí, no terceiro ano, volta para o Velho Testamento, começando com Moisés, e estuda Moisés e os reis, mas também relacionando essas pessoas a Jesus. Então, nós não podemos começar em Gênesis e estudar até Apocalipse, porque a gente passa tempo demais no Velho Testamento sem chegar em Jesus. Nós temos que intercalar um pouco, mas nós temos que fazer nossas ligações lógicas, em termos da criança. E quando a gente volta, nós temos que fazer uma revisão que deixe eles saberem que nós não estamos saindo da mesma história, nós estamos contando uma outra parte da mesma história. E a história, afinal das contas, é a história de Jesus. Então, este aqui é o meu currículo de pré-primário. Eu vou deixar aqui, e amanhã eu trago de novo para vocês olharem. Eu tenho também para a faixa etária 5 a 8 e 9 a 12. Só que não está completo. Eu tenho material, mas ainda estou no processo de completar e de aperfeiçoar esse material. Eu não sei se vai servir para vocês. O material que vocês têm, da questão evangélica, é muito boa. E se vocês estão satisfeitos com esse material, eu não ia mudar, sinceramente. Mas eu simplesmente quero que vocês saibam que isso existe, que eu estou tentando aperfeiçoar e completar esse material e está ao dispor da igreja. E nesse formato de caderno, você comprou uma vez, você xeroca o tanto que quer e você guarda para a próxima vez que precisa de caderno. Daí sempre você vai xerocando o tanto que você quer. Foi feito para economizar no longo prazo para as igrejas, tá certo? Também eu faço o currículo da EBF, Escola Bíblica de Férias, e eu faço o treinamento para professores da EBF. Agora, vocês provavelmente não precisam disso. Essa igreja está bem desenvolvida nesse sentido. Mas eu tenho 9 anos de EBF. Este foi o alvo das nossas
4 a 12 anos. Aí a gente pode começar a repetir essas também. Eu tenho esses, alguns eu mesmo fiz, tudo, outros eu peguei partes de outros EBMs e adaptei para a nossa situação. Então eu tenho esses materiais. Eu creio que o meu e-mail, o e-mail que está nesta página é do meu marido e pode contatar-me através desse. Eu vou anotar o meu também. E depois vocês vêm aqui e peguem. Eu não vou tentar passar oral, porque às vezes vai ouvir. Podem ir passando, podem depois criar, amanhã eu trago de novo. Ok, prontos? Sim. Depende. Eu acho que eu também estou. Agora nós estamos estudando as 7 leis de ensino médio. Tá bom? Nós vamos chegar logo nessa página aqui. Tem uma lista das leis. Eu acho que essas páginas não estão mais numeradas. Tem alguém que ainda não achou? Quem é professor e ajudante numa sala de aula precisa muito de ideias práticas e úteis que funcionam, né? E quando, nos anos anteriores, eu comecei a pensar em o que eu poderia apresentar para os professores que seria de mais utilidade, mais valor para eles, eu fui pensar em meus 5 anos de seminário, os vários cursos sobre educação que eu fiz. Foi essa matéria aqui que para mim foi uma das joias de todo aquele material. O que mais me modificou e me influenciou como professor até hoje. Essa matéria que eu vou apresentar para vocês, que são as 7 leis de ensinamento. Estas leis foram desenvolvidas, ou melhor dizer, observadas, igual uma lei natural. Não é que ninguém inventou a lei, é que observou a maçã cai no chão e sempre cai. Então observou que a lei de gravidade existe. Essas leis também foram observadas pelo senhor John Milton Gregory no ano 1884. Então é do passado, né? Ele era o chefe de um colégio importante na cidade de Detroit, que é uma cidade bem grande. Também ele era superintendente dos colégios públicos do estado de Michigan. Ele era presidente de 2 universidades. Ele era um senhor que estava envolvido na educação. Além disso, ele era um pregador nas igrejas batistas. E a preocupação dele sempre era tanto o ensino bíblico quanto o ensino público estadual. Por isso, as ideias dele têm muito valor na sala de aula da igreja, porque foi uma preocupação que ele tinha. Sendo que for o método que se usa, um didático bíblico, um didático mais para o estadual, o alvo é o mesmo. Isto é, que a palavra de Deus se transmita de uma forma clara e correta, que resulta em vidas submetidas e transformadas por Deus. Nós não queremos simplesmente que os nossos alunos sabem responder perguntas. Este não é o alvo. O alvo é que o conhecimento bíblico penetre no coração e faz uma mudança que leva à vida. E nós não podemos nos enganchar, nos ficar presos na meia etapa de saber responder perguntas. Nós temos que ir além, até o ponto de transformação. E observando essas leis, ajuda-nos a fazer isso. Desde o tempo do Sr. Gregory, suas ideias têm sido adaptadas e atualizadas por vários autores. Eu conheci essas leis através do livro Excelência do Ensinamento como as 7 Leis, pelo autor Carl Schaefer. E a minha apresentação hoje e amanhã está baseada no livro dela. Por ele dá todo o crédito para o John Milton Gregory. O que ele fez foi atualizar a linguagem do livro do outro senhor, tá certo? Então, se observou que educadores tornam coisas simples em coisas complexas. Mas
professores tornam coisas complexas em coisas simples. E é isso que nós desejamos. Nós queremos transmitir a palavra de Deus, cadê a minha espada? A palavra de Deus de uma maneira clara e simples, que pode se entender pelos nossos alunos. Nós não queremos complicar, nós queremos simplificar. As 7 leis do professor são dicas claras e simples dos fatos importantes que governam a arte do ensino. São admoestações a praticar ensino claro e simples. Estas leis nos explicam como nós podemos ser pregadores e professores ótimos, que saibam transmitir a palavra de Deus de forma que as vidas dos nossos alunos sejam transformadas. Então vamos passar agora para a primeira lei. Nós temos as 7 leis e vocês, eu quero que vocês decorem. A primeira lei é a lei do professor. E se fala o seguinte: o professor tem que conhecer aquilo que ensina. Porém, eu quero que vocês repitam as palavras dessa lei comigo. A lei do professor. O professor tem que conhecer aquilo que ensina. Mais uma vez. O professor tem que conhecer aquilo que ensina. É isso aí. Essa é a primeira lei. Isso parece tão simples que não deve precisar ser dito, mas é um fato que ele tem que conhecer. E o contrário também é o fato. O que você não conhece, você não pode ensinar. Então, o conhecimento é fundamental. É fundamental para o ensino que o professor conhece a sua lição, a sua matéria. Em seu caso, a Bíblia e a sua lição. Tem que conhecer. Não pode ensinar sem conhecimento. Vocês estão folheando. Ainda precisa encontrar a página. Isso. Vou encontrar. Né? A primeira resposta é fundamental para o ensino. Aí letra A. Não pode ensinar sem conhecimento. Oh, e deixa eu observar. Em sua apostila, as respostas são... Oh, tem sinal de dor aí. Eu passei de Word Perfect para o Word. Aqui é número. Está um pouco diferente. Eu peço desculpas para isso, eu preciso melhorar. Mas dá para acompanhar. Não pode ensinar sem conhecimento. O professor tem que conhecer. E o que o professor conhece, ensinará. São todas maneiras diferentes de expressar esse negócio. Do que o professor tem que conhecer. Você não pode entrar numa sala de aula sem conhecer a sua lição, a sua matéria. Tem que conhecer. Conhecimento é central para o ensino. Conhecimento é central. É a matéria-prima do professor, a matéria com a qual ele vai trabalhar, o seu próprio conhecimento. Mas conhecimento não se adquire de vez. Se adquire gradativamente, passo a passo, aos poucos, tanto para você, professor, quanto para os seus alunos. E é bom nós entendermos os passos que é preciso tomar para adquirir conhecimento. Primeiro passo, isso não está escrito em sua apostila, se você quiser escrever, pode escrever. O primeiro passo é reconhecimento vago. Ou seja, eu tenho uma noção, uma sensação que um assunto existe, mas eu não sei explicar ela. Um reconhecimento vago, o primeiro passo. Daí o segundo passo seria a expressão. Isso seria a capacidade de eu explicar em termos bem generalizados. O que é isso que eu estou aprendendo? O terceiro passo seria a aplicação à minha vida. Ou seja, eu posso explicar, provar, ilustrar e aplicar para mim e para os outros. Aplicação à minha vida. E o último passo é o agir. É quando eu tive uma compreensão tão profunda que eu ajo em cima daquilo aí. Eu faço uma mudança da minha vida. Isso é para qualquer ensino. Quando se trata do ensino da Bíblia, isso aí faz muito sentido.
aprende é a rota da sua casa para o seu serviço e para o supermercado. Daí esse é um reconhecimento bem básico. Existe essa cidade, eu não conheço as ruas, mas eu sei chegar no meu serviço, eu sei chegar no supermercado. Pronto, um reconhecimento vago. Daí você vai podendo aos poucos se expressar. Olha, a minha casa fica na rua tal. Eu sei que eu pego a rua X para chegar no serviço e lá cruzo uma outra rua H que vai para o doutor. Vai podendo explicar em termos gerais certas coisas, mas ainda está bem limitado. Daí você começa a entender como é que a sua cidade funciona, por andar por dentro dela. Por exemplo, na cidade onde eu fiz segundo grau, todas as ruas que andavam leste e oeste foram nomes de árvores, tipo ipé amarelo, jambo, assim. Daí todas as ruas que andavam norte e sul foram números, rua 1, rua 2, rua 3. Daí eu comecei a entender, ok, se eu estou no número, estou andando ou pelo norte ou pelo sul. Se eu estou numa árvore, estou ou pelo oeste ou pelo leste. Ainda não sabia com exatidão, mas tinha um conhecimento mais amplo. Ainda mais amplo. Daí, quando você consegue andar e se achar por onde você estiver, isso se transformou num conhecimento profundo. Mesmo que você se perde, você sabe se localizar, sabe sair. Isso se transformou em ação. Então é assim que funcionam as nossas vidas. A gente começa com um reconhecimento bem vago e vai prosseguindo gradativamente. Com conhecimento bíblico é a mesma coisa. A gente vai estudar perdão. Ok, eu entendo que Deus me perdoou, que eu preciso perdoar, mas eu não estou vendo como é que eu posso perdoar fulano que está tão feio comigo. Mas eu aceito que essa ideia existe. Daí eu vou passar daquilo para poder expressar um pouco de que é perdão. Olha, eu sei que pelo menos eu tenho pecado na minha vida e Deus abriu ou não. E eu entendo que quando os outros pecam contra mim, eu preciso perdoar, mas eu ainda não estou sabendo como é que eu vou conseguir. Isso é a expressão. A aplicação à minha vida é quando a pessoa fica convicta. Eu tenho que mudar. Eu ainda não sei como, mas eu não aguento mais viver com o peso desta coisa ruim para mim. Deus quer que eu perdoe. E daí toma o próximo passo de agir e perdoa. Está entendendo como funciona esse negócio? E todo conhecimento é assim. Enquanto não se torna em ação, ele não tem o efeito que Deus deseja em nossas vidas e nas vidas dos nossos amigos. Outro princípio, conhecimento imperfeito da sua parte se refletirá em ensino imperfeito. É por isso que o professor tem que preparar estudando a sua Bíblia e estudando a sua lição. Porque todas as suas imperfeições vão se transmitir para os seus alunos. O que o professor não sabe, não pode ensinar. Não tem que saber. E próximo, conhecimento na parte do professor dá confiança ao aluno. E o contrário, quando o professor demonstra que ele não sabe, o aluno percebe. E ele desconfia e não gosta. E logo você tem uma sala sem ordem, porque você não está apresentando uma sala interessante, porque você não sabe. Então é preciso conhecer. Vamos repetir a lei. O professor, vamos falar, o professor tem que conhecer aquilo que ensina. Então essas 7 leis, o procedimento é assim. Nós vamos fazer umas observações sobre cada um. Daí nós vamos passar em regras para o professor, para observar a lei. E depois violações, infrações contra a lei. Então regras para professores. Primeira regra para observar a lei do professor é prepare cada lição com novo estudo. Mesmo que você já deu essa lição um monte de vezes, quando for outra vez para dar, você precisa estudar novamente o texto bíblico e a lição. Em parte você vai ter esquecido, em parte porque você cresceu no intervalo, tomara que cresceu, no intervalo entre o que você deu a aula a última vez. Você tem novas experiências, os tempos mudaram, atualizaram. Você vai poder colocar mais de si por dentro da lição, mas tem que estudar novamente. Além de me perguntou se eu estudo
dessas lições sempre que eu dou. Eu estudo. Eu não chego aqui sem que eu tenha dado uma boa lida. E de fato, antes de eu ler minha apostila, eu puxei o livro, eu li ele de capa a capa, novamente, no avião, desde vindo para cá. Eu faço um novo estudo, porque eu preciso, eu esqueço. E eu também cresci. Eu tenho mais experiência. Isso é preciso, não fica preguiçoso. Próximo. Ao ensinar nova matéria, nova para você, procura analogias a fatos e princípios mais familiares. É uma coisa que você não conheceu antes, você e os alunos não conheceram, então você precisa ligar com uma coisa já conhecida. E nós vamos ver esse princípio mais na frente, em mais detalhe, mas faz parte da lei do professor. Próximo. Estude a lição até que ele se forme em uma linguagem simples. O produto final de clareza de pensamento é clareza de falar. Ou seja, o quê? Quando uma pessoa só sabe falar de uma forma complicada e complexa, é porque ele não conhece bem a sua matéria. Ele não conhece profundamente a sua lição. Você tem uma pergunta? Eu creio que se a lição tem que elas tomem sua forma. Forma. Em uma linguagem é um pouco diferente do que a transparência, né? E o produto final de clareza de pensamento é clareza de falar. Se você chega na sua aula e você, não, eu não sei explicar isso aí, é porque você mesmo não estudou o suficiente para saber explicar. O seu conhecimento não é adequado. Então você tem que estudar mais. E uma pessoa que ensina sempre uma coisa que é além da capacidade de seus ouvintes entender, não é um bom professor. Pode ser uma pessoa inteligente, mas não é um bom professor. O professor não complica a questão, o professor simplifica a questão. Se você não sabe falar de forma clara, estude até que consiga. Próximo. Encontre a ordem natural das etapas variadas da sua lição. Quando trata da aula da Bíblia, isso é muito simples, porque parece uma coisa lógica. A gente tem que fazer a introdução, a gente tem que contar a história, fazer a aplicação, fazer a atividade. Não tem muita outra maneira de agir, porque a introdução tem que vir antes da história, a história tem que vir antes da aplicação. A gente não pode aplicar aquilo que não estudou. E tudo isso tem que vir antes da atividade de reforço, porque senão não está reforçando. Então, nós temos essas etapas e tem sua própria lógica, não tem como fugir disso aí. Encontre o relacionamento da lição às vidas dos alunos. Isso aí está falando de matemática e física, mas nós estamos falando da Bíblia. Isso aí é essencial. Enquanto não toca em mim, não trisca, tocantiniense, não trisca em meu íntimo, não me modifica, não adianta. Jesus disse, vocês vão me chamar Senhor, Senhor. Eu vou dizer, eu não conheço você. Não adianta ter as respostas se você não tem um coração. Então nós temos que mudar. Temos que tocar as nossas vidas e as vidas dos nossos alunos. Próximo, use livremente de todos os recursos disponíveis, mas nunca descanse até seus alunos cheguem ao pleno entendimento. Se você não entende um trecho bíblico, existem muitos recursos. Existem os presbíteros e os irmãos dessa igreja que têm muita sabedoria. Existem dicionários bíblicos, existem comentários, existem livros acerca desses assuntos. Vocês têm que tomar cuidado, porque nem tudo que se encontra por dentro de capa de livro é correto. Mas se você usa aquele cérebro que Deus te deu para comparar o que está escrito no livro com o que está escrito na Bíblia, você e o Espírito Santo que habita em você é capaz de discernir o certo e o errado. Não está. Está. Então estude, seja criterioso, mas estude, não tenha medo de procurar um conselho. Não tenha preguiça de ir para o meu irmão e dizer, eu não sei, me ajude. Procure usar os recursos. Mas não fique quieto, não descanse enquanto seus alunos não entendem.
Porque se os seus alunos ainda não entenderam, talvez o problema é que você não entendeu o suficiente para se expressar de uma forma clara. Essa aqui eu coloquei em negrita. Lembrem que é melhor dominar poucas coisas do que saber pouco de muitas coisas. Deixa eu repetir. Lembrem que é melhor dominar pouca coisa do que saber muito, de saber pouco de muitas coisas. Lembra do que Jesus disse na parábola? Você foi fiel em pouco, eu vou te dar muito. A gente tem que ser fiel em pouco primeiro, para dominar aquele pouco. Próximo. Tenha um tempo reservado para o estudo de cada lição, bem antes da aula. Parece que ela assistiu a minha aula, né? Não, na verdade, eu assisti a aula dela. Todos concordam, não é ideia minha não. Tem que preparar com antecedência para que seu próprio conhecimento seja pleno e adequado. Tem um plano de estudo. Já ouvi isso também. Mas não hesita, quando necessário, de estudar além do plano. Ou seja, você pode estudar mais. Se o seu trecho é este, mas você tem vontade de ler um capítulo antes e um capítulo depois, pode! Vai além! Pode estudar mais, não tem nada. Se você quiser ampliar os horizontes do estudo para seus alunos, se você achar o programa, amplia. O professor não é aquela revista, o professor é você que conhece seus alunos. Pode ir além, mas tenha sim seu plano de estudo. Obtenha bons livros nos assuntos de suas lições. E também eu vou acrescentar no assunto de ensino, de pedagogia. Olha, compre, tome emprestado, rogue a liderança da igreja para comprar, mas obtenha para si mesmo, de alguma forma, livros que ensinam você a entender a Bíblia e que ensinam você a ser um professor melhor, que existem. E se você não conhece alguns, o irmão conhece, a irmã conhece, existem. Então você como professor tem que ter a sua própria biblioteca. É um gasto? O reino de Deus é isso, nós temos que fazer sacrifício financeiro. Então essas são as regras para professores que querem observar a lei do professor. Agora, antes de continuar em sua apostilha, nós vamos repetir a lei. A lei do professor. Falem comigo. O professor tem que conhecer aquilo que ensina. Agora vamos passar para as maneiras comuns que os professores violam essa lei. Violações e erros. A ignorância dos alunos tenta o professor a negligenciar preparação e estudo cuidadoso. O pensamento é assim: eu sei mais do que meus alunos de qualquer forma, então vou dar jeito de preencher o tempo, eles não vão perceber. Errado! Eles vão perceber, você vai ser pego e você vai passar vergonha. E também é uma maneira preguiçosa de agir. E o cristão não é preguiçoso. O cristão é esforçado. Próximo é a atitude que é a tarefa do aluno estudar e não do professor. Antes de tudo, é tarefa do professor. Depois vai ser também tarefa do aluno, mas primeiro é sua tarefa para estudar. Você tem que conhecer antes de poder transmitir aquele conhecimento ao seu aluno. Próxima violação. A ideia é que, mesmo que eu não domine a matéria, eu conseguirá preencher o tempo. Eu gosto dessa frase. Levantar, fazer alguma coisa. Gane a atenção de volta antes de continuar a ensinar. E não vale dizer: presta atenção aí. Se você perdeu a atenção deles, é ou porque tem alguma coisa errada que deve ser corrigido, ou porque você mesmo não está apresentando sua aula de forma interessante. O problema não está com eles. O problema está ou com o ambiente ou com você. Então vocês têm que lidar com isso. Eu quero que vocês acreditem nisso. Que quando os alunos não estão prestando atenção, é você que tem que ser corrigido. Próximo.
não exauste completamente a atenção dos alunos. Pare quando eles cansam. É por isso que é preciso, na sala de criança, ter uma grande variedade de etapas de atividades. Uma hora está sentada, outra hora está de pé, outra hora está pintando, outra hora está cantando. Porque eles cansam rápido de uma coisa só, não cansam. E não adianta você tentar continuar quando você perder, que eles começam a ficar inquietos na cadeira, que eles estão mexendo nos cabelos, que eles estão, tia, eu preciso do banheiro, essas coisas. Pronto! Hora de parar, hora de mudar de atividade. Não, mais um pouquinho, deixa eu terminar. Não adianta. Pode parar por ali e fazer outra coisa. Porque você vai só chatear elas. E oxalá que alguns pregadores que eu conhecesse soubessem disso. Me desculpe, pregadores, mas tem uns que exaustam a gente, tem outros que não. Não adianta. Verdade. Eu não confio os senhores pregar, eu confio que não são assim. Não adianta pregar quando o povo já cansou de ouvir. Adianta? Não. Quem voa? Saída. Adapte a hora, a faixa etária dos alunos. O mais novo o aluno, a mais breve a lição. Agora, aqui, ao invés de falar lição, vamos ter mais breve a atividade. E se você tem uma hora, você tem uma hora, mas você pode dividir ela em muitos momentos diferentes para que ela não exauste o tempo limite de atenção dela. Desperta a atenção por variar a apresentação. Uma vez você fala uma coisa, e outra vez você levanta a voz, e outra vez todo mundo levanta e marcha, e outra hora todo mundo senta, e outra hora. É assim que vai. Tem que variar sua apresentação para que desperte o interesse. Desperte e mantenha o mais alto nível possível de interesse no assunto. Isso aí você tem que inventar suas maneiras de fazer, tem que procurar se esforçar a despertar esse interesse. Elas não vão ser interessadas até que você desperte o interesse delas. Apresente aqueles aspectos da lição que correspondem às idades e capacidades de seus alunos. Um exemplo pode ser a história de Estevão, que foi apedrejado por sua fé, né? Com crianças bem pequenas, nós não vamos dar muita ênfase na morte de Estevão. A gente pode falar que ele morreu, mas não vamos ficar aí, porque eles são muito pequenos. Mas vamos enfatizar o quê? Tinha pessoas que trataram ele mal, mas mesmo assim ele os perdoou. Então nossa ênfase para aquela faixa etária é o perdão. Com crianças maiores, 11, 12 anos, a gente já pode destacar mais a ideia de ser fiel debaixo de perseguição. Porque eles já podem enfrentar isso e entender isso. Então isso depende da faixa etária. Próximo, apele, sempre que for possível, aos interesses de seus alunos. E os interesses deles estão em volta do colégio, estão em volta dos amigos, estão em volta da internet, do videogame. Você tem que conhecer os seus alunos e as coisas que estão ao interesse deles para relacionar-se a essas coisas. Descubra quais são as histórias, corinhos e assuntos prediletos de seus alunos e utilize desses. Não apenas desses, mas utilize sim esses aqui. Próximo. Procure fontes de distrações e as minimiza. Se é o carro de som, não tem muito jeito, mas se é a porta da sua sala que fica abrindo e fechando, pessoas entrando e saindo, deve haver uma maneira de conversar, de eu vou fechar essa porta, por favor, não me perturbe. Tem jeito de resolver essa coisa. Se é um brinquedo que alguém trouxe, você pode colher o brinquedo. Tem coisas que você pode minimizar. Eu vejo que vocês estão cansados. Próximo. Prepare com antecedência perguntas que provocam raciocínio. Eu não sei como são as perguntas aqui, mas as perguntas que os professores nós gostamos de fazer é: quem gosta de Jesus? A resposta é eu! Quem gosta da Bíblia? Eu! Quem era o pai de Davi? Eu! Nem prestou atenção à pergunta. É assim que vai. Essas perguntas não procuram despertar raciocínio. Faz uma coisa mais direcionada.
tá? Você pode fazer uma pergunta melhor do que isso. Verificando que não estão além da faixa etária e capacidade de seus alunos. Faz uma coisa ao alcance. Próximo. Faça que sua apresentação seja o mais atraente possível. Isso tem a ver com tudo que vimos conversando. Acerca de visual, acerca de sua pessoa, acerca de seu preparo. Próximo. Seja um exemplo de quem presta atenção e mostra interesse genuíno na lição. Verdadeiro entusiasmo é contagioso. Olha, se você gosta de seus alunos e você acha maravilhosa essa história que você vai contar e você está empolgado com uma coisa, seus alunos vão gostar. Porque seu entusiasmo vai se transmitir. Eu acho que é por isso que as pessoas costumam gostar dessas aulas, porque eu gosto de dar elas. É uma coisa que eu acredito que faz muita diferença. Quando você crê, você gosta, ajuda elas também a gostar. Especialmente os ajudantes. Uma coisa que me irrita é o ajudante da sala que fica aí, não está nem olhando para o que o professor está fazendo. Às vezes vai lá na porta para conversar com um colega. A ajudante de sala não faz isso. Se você não está ajudando um aluno, o seu olho está voltado para o professor. Porque isso ajuda os outros alunos também a prestar atenção ao professor. Próximo. Faça contato ocular e os gestos naturais. Não tem nada igual saber que o professor está olhando para mim para eu olhar de volta para ela. Olha nos olhos de seus alunos. Porque faz aquele contato ocular. Porque saber o que ela viu. Violações e erros. Que é de errado. O primeiro erro é começar antes de ganhar a atenção dos alunos e continuar depois de perdê-los. Não adianta. Não faça isso. Segundo erro, insistir que os alunos escutem depois de exaustar seus poderes de atenção e o cansaço já tomou de conta deles. Presta atenção, deixa eu terminar. Não faz mais isso. Não adianta. Essas são crianças, elas têm um tempo limite de atenção, elas ficam cansadas, elas ficam inquietas. Você tem que adaptar a sua aula às suas necessidades, às suas capacidades. Elas não têm que adaptar seu desenvolvimento, aqui está escrito em sua revista, não. Você tem que se adaptar à realidade delas. Próximo erro. Tentar insistir em atenção sem nenhum esforço para descobrir os interesses e experiências dos alunos. Isso desperta repugnância ao invés de alegria. Você não importou, você não procurou saber quais são as músicas que eles gostam, você não procurou saber as coisas que eles gostam de fazer na sala de aula. E eles vão perceber, a tia não importa conosco na sala da aula, e vão ficar chateados. Então, é uma coisa preguiçosa. Esse é um erro muito grande. E o último erro é matar a atenção dos alunos. Por nunca utilizar ideias ou métodos novos. Isso é um negócio de ficar sempre com uma coisa só. É um erro muito grande e não deveria se cometer. Muitos professores tentam ensinar parcialmente ou completamente despreparados. Eles são como mensageiros sem uma mensagem. Eles faltam o poder e entusiasmo necessário de produzir os frutos de transformação nas vidas de seus alunos. Mas, obedecendo à primeira lei, que o professor deve conhecer a sua lição, é fundamental. Porque este é o princípio de excelência no ensino. A lei do aluno, que o aluno deve mostrar interesse na lição. Se nós violamos essa lei, nosso ensino falta atração. E o nosso êxito vai ser muito limitado, sinceramente. Seguir essa lei já é importante no colégio, onde o aluno é obrigado a ser. Muito mais na igreja, onde sua presença é voluntária. Ele não tem que estar aqui, não. Então você tem um dever duplo de chamar a atenção e interesse delas. O professor que ganha os melhores resultados é aquele que observa fielmente essa lei do aluno. Todo professor deve dominar a arte de ganhar
e manter a atenção dos seus alunos e de despertar interesse genuíno em uma arte que tem que ser aprendida. E assim poderão regozijar-se com os resultados das suas obras. Agora, para hoje nós encerramos. Eu agradeço a sua atenção, um dia longo para você. Amanhã nós vamos fazer mais 4 oficinas dessa apostila bem aqui, as 7 leis de ensinamento. Muito obrigada. Obrigado.